Boa tarde, a gente tá aqui com o Carlos hoje, da MAG, né? Prazer, Carlos. Então, né, a gente queria conversar um pouquinho sobre você sobre a fertilidade do solo com relação às sementes. E a primeira pergunta que eu tenho para você é como que a fertilidade do solo influencia numa germinação de uma semente? Bom, eu acho que tudo começa pelo solo. Primeiro você precisa fazer com que esse solo consiga expressar o máximo potencial da cultura, né? Então passa por uma correção de solo, né? Que é colocar carbonato de cálcio, calcário. Depois você constrói essa fertilidade com NPK. A partir dessa base bem feita, você vai colocar um germoplasma, daí você vai conseguir atingir o teto de produtividade. Certinho. Agora a principal, que é uma que a gente estava com que a gente pesquisando, a gente pegou essa dúvida, é qual que é a diferença esse desafio de manter um solo fértil, seja para sementes caboclas, né, sementes originárias, ou seja para sementes geneticamente modificadas. Se tem alguma diferença, se caso tenha, qual seria? Bom, acho que são dois pontos aí. Quando você pega uma semente convencional, que você chamou de crioula, é uma semente que não tem um aparato genético tão avançado. Essa semente ela exige menos de fertilidade sólida, porém essa semente também produz menos. Quando você pega um material genético com toda a biotecnologia embutida, essa semente exige mais fertilidade do solo, exige manejo químico, físico, cultural para poder explorar o teto. Então acho que essa é a grande diferença. E com relação à potencialização de uma plantação, da semente até ela atingir seu ápice, né, na produção, essa potencialização com relação à fertilidade? Igual eu falei para você lá atrás, né? Fertilidade é tudo. Não adianta nada você comprar a melhor genética, comprar o melhor fungicida, inseticida, se você não tem um solo, uma fertilidade do solo construída. Se você tem... Tudo começa pelo calcário, né? Então você constrói primeiro o solo, depois você coloca essas sementes geneticamente modificadas, né, com biotecnologia. A base de tudo é a fertilidade do solo, NPK, né? A relação de quantos quilos de N, quantos quilos de P, quantos quilos de K eu preciso para produzir uma tonelada de soja. Então essa conta tem que ser feita. Isso varia de textura de solo, varia do teu objetivo, quanto você quer investir para produzir. Eu quero investir para produzir 60 sacos. Bom, existe uma conta que deve ser feita, né, que é a relação de extração e exportação de NPK. Então, tudo isso é adequado de acordo com o objetivo do produtor. Se quer produzir mais, tem que investir mais. Se quer produzir menos, você vai investir menos. A gente também tem o caso, né, de deixar um solo fértil, muita gente utiliza fertilizante, certo? Nessa utilização de fertilizante, a pessoa acaba usando um fertilizante em excesso e etc. Qual que é o impacto principal que esse excesso de fertilizante pode afetar numa plantação? Você tem que pensar no equilíbrio. A falta é prejudicial, o excesso é pior ainda. Você tem que começar com a relação de pH do solo. Qual que é o pH ideal para você ter todos os elementos trabalhando acessível para a planta cessar? Estamos falando do pH de 6,5. Se você joga demais, se você joga o excesso, a gente tem que voltar lá atrás de fertilidade do solo, falando da lei de Liebig, que é o equilíbrio entre os nutrientes. Se você joga demais, você está jogando dinheiro fora. Porque a planta, ela chega a um limite de nutriente no solo que ela vai atingir uma produtividade. Passou disso, não é o excesso que você vai produzir mais. Você tem uma curva, um limite que vai fazer uma entrega, vai te entregar um teto. O grande segredo é você equilibrar o N, o P, o K e os nutrientes, os micronutrientes, de forma que você consiga atingir o teto. Agora, só para finalizar mesmo, como é a visão do produtor, qual que é a relação do produtor, a relação que o produtor tem com essa produtividade, com relação à adubação, à fertilidade de um solo, e qual que é a visão que você, como agrônomo, vocês como empresa, tem com relação a essa? Vocês andam no mesmo conjunto
ou se vocês têm uma divergência aqui e outra ali. O produtor ele sabe o quanto ele vai investir, principalmente em NPK. O NPK representa 50, 60% do custo de produção dele. Então ele sabe o quanto ele vai investir para explorar X toneladas da cultura de interesse econômico. Ele sabe quanto que está disposto a investir. Ele tem essa ciência. Se ele planta uma variedade de soja que exige uma alta fertilidade do solo, ele vai ter que investir. Se ele não investir, ele não vai colher, não vai explorar o teto de até 100 sacos. Nós, como técnico, a gente tem essa leitura de posicionar da maneira mais correta, pensando no equilíbrio ambiental, no equilíbrio financeiro, de forma que esse produtor tenha uma sustentabilidade no negócio deles e nós conseguimos sempre estar fazendo negócio. Então esse acho que é o principal termômetro. Certinho, obrigado. Beleza? Estamos aqui com o Felipe, né, funcionário da Agricia e atualmente aluno da UFO, né, do curso de Engenharia Agronômica. A gente vai conversar um pouquinho com ele sobre fertilidade do solo e nutrição de plantas. Para começar, Felipe, no seu dia a dia na loja que você trabalha, quais são as dúvidas mais comuns dos produtores sobre a adubação e a correção do solo? Boa tarde. Aqui no nosso dia a dia aqui na loja, a gente percebe muito que a dúvida dos produtores, tanto pequeno quanto grande, em relação à adubação do solo, é questão de horário, como usar e a quantidade que vai usar durante a aplicação, né, no caso. Uma outra pergunta é quais são seus passos para indicar o determinado fertilizante, adubo ou corretivo para algum cliente seu que vem aqui com alguma dúvida maior, algum questionamento? Aqui na loja a gente segue basicamente um passo a passo. A primeira questão pergunta qual que é a cultura, onde ela está, mais ou menos o padrão do solo, se é mais arenoso, mais argiloso, se tem irrigação, se não tem. Aí a gente começa a conversar com o produtor, meio que interrogatório. A gente pergunta também qual foi a última adubação que ele fez, tem quanto tempo, que tipo de método ele usou, como ele aplicou certinho. Aí após isso a gente vai conversando com ele e vai vendo qual tipo de adubo, qual proporção você adapta melhor ao que ele quer e à cultura que ele tem. Certinho. E no seu caso, eu sei também que você é profissional na área de drone, né? Que você conseguiu tirar seu certificado. E eu queria saber nessa área, como é que você quais são os usos do drone na questão da fertilidade e nutrição das plantas? O drone é uma questão que está vindo até um pouco polêmica, porque muita gente pensa que o drone é só para combate, às vezes de inseticida, herbicida, adubo seletivo, alguma coisa do tipo. Mas o drone também é importante falar que ele tem a aplicação de dispersor de sólido. Então ele consegue usar uma adubação separado, né, tipo o uso de NPK, consegue dispersar ele até principalmente em pastagem, que já é bem comum, além do uso de herbicida seletivo, de inseticidas, fungicidas, já dispersa nas caudas também. Então é um avanço que não tende a parar, tende só a aumentar a propriedade dele e futuramente acredito que seja uma área que vai ser muito explorada e que vai dar muito resultado com pouco esforço, ou seja, uma área muito boa para ser investida também. Agora, finalizando daqui a pouco, né, uma penúltima pergunta é quais são as práticas da fertilidade do solo sustentável que você gostaria de implementar ou se já implementou utilizando a sua faculdade, algum trabalho ou na sua área, né, alguma terra que você tem? Uma medida de sustentabilidade que a gente já usou foi na plantação de mandioca. A gente usou muito um enraizador, só que biológico. Ele fez com que a mandioca pudesse crescer de forma uniforme, que já é muito difícil de acontecer, porque normalmente a mandioca cresce variado, e fez um crescimento radicular muito melhor também. A questão das cabeleiras da raiz da mandioca cresceu muito mais, veio muito mais ramo ali na parte do que a gente precisa, né? E também outro ponto importante que a gente já usou foi o bradyrhizóbio na soja, que também foi disperso, uma bactéria biológica, né? Um uso biológico de uma bactéria, que fixa o nitrogênio no solo através da raiz da planta, da soja, que além de tornar a planta mais vigorosa, mais cheia de nutrientes, também favoreceu o solo, que na próxima cultura não precisou tanto usar o nitrogênio. Tanto que a próxima cultura que a gente usou foi o milho. Então, a gente reduziu o uso de ureia, quando já estava na fase de usar, não precisou usar tanto ureia, caiu pela metade o custo. Então, foi um uso sustentável tanto para o nosso bolso quanto para o meio ambiente, que promoveu a proliferação maior dos micro-organismos no solo, e a questão de valores também reduziu quase que pela metade.
E agora, para finalizar, né, uma pergunta meio pessoal, qual que é a diferença do seu pensamento, né, quanto nesse tema de nutrição de plantas e fertilidade do solo, durante as 3 fases da sua vida? Primeiro, antes de você entrar para sua faculdade, depois de você entrar e agora que você trabalha nessa agropecuária? Foi bem diferente. Quando eu entrei, antes de entrar na faculdade, eu pensava que a fertilidade do solo era basicamente usar NPK para tudo. Se fosse plantar, era o NPK 4,14,8. Se fosse fazer uma cobertura ou 10-10-10 ou 20-05-20, que é basicamente o que qualquer planta precisa. Não tinha mais nada, eu pensava, era só isso. Mas entrando na faculdade, eu comecei a perceber que tem muito mais completo. Tem os macro e os micronutrientes, que é muito importante também dosar eles certinho, além dos fatores biológicos, que é os micro-organismos, as bactérias, que também são um fator muito importante para a saúde do solo. Tanto que até um estudo que tem hoje em dia sobre as BioAS, que é um estudo da Embrapa, que é muito bom também, trata dos micro-organismos, consegue tirar tipo um exame de sangue do solo. Então você consegue ver totalmente a saúde do solo e o padrão que você tem para poder produzir mais com menos esforço, sem agredir tanto o meio ambiente. E agora, trabalhando na agropecuária, a gente vê que nem todo mundo tem esse conhecimento. Muita gente vai só pelo básico. Mas agora, com a implantação da agricultura de precisão no meio do agronegócio, tem se expandido muito mais e atingindo bastante produtores, o que é muito bom e acredito que vai continuar assim por bastante tempo. Certinho, obrigado, Felipe.